Alô, Fera GGE, como vai? Aqui é o professor Marcos de Andrade e nós vamos tecer aqui os nossos comentários, a nossa avaliação geral sobre a prova de literatura, a parte de literatura da prova de língua portuguesa da Universidade de Pernambuco, a UPE, nesse vestibular 2013. Tenho certeza que o aluno GGE se saiu muito bem na prova, apesar de ter percebido que foi uma prova que requereu do aluno, de fato, uma atenção muito grande. Olha só, a prova de literatura foi talvez uma das mais abrangentes dos últimos anos. De fato, a UPE privilegiou mais uma vez o Fera que fez o dever de casa, ou seja, privilegiou o Fera GGE, que se debruçou efetivamente sobre os estudos de literatura. A prova de literatura começou com uma questão de interpretação de um poema da poetisa contemporânea Délia Prado, fazendo inclusive aquilo que a gente falou em sala que poderia aparecer, a ponte com os filmes que foram sugeridos pela UPE. Apareceram nessa questão o filme A Hora da Estrela e o filme Sociedade dos Poetas Mortos. A questão seguinte, a questão 12, trabalhou o realismo numa questão que precisava de bastante atenção na leitura, mas uma questão acessível para o Fera GGE, trabalhou a obra de Machado de Assis e as características da ficção realista e da ficção machadiana, e além da interpretação do primeiro capítulo de Dom Casmurro. A questão 13 trabalhou com muita beleza a natureza plurissignificativa da palavra literária através de uma análise da letra da música Uns Versos de Adriana Calcanhoto. A questão 14 foi uma questão muito bonita, a questão 13. A questão 14 abordou comparativamente um soneto de Gregório de Matos, que tradicionalmente a gente insere naquela lírica amorosa de Gregório, e um trecho das cartas chilenas do poema satírico de Gonzaga. Também uma questão muito acessível, só bastava atenção e cuidado na hora da leitura. Destaque para a questão 15. Essa, a UPE quase comete um deslize e o Fera GGE deve ter percebido que por eliminação ele resolvia. Só que a gente não espera resolver questão por eliminação numa prova como essa, não é verdade? Nessa questão foram abordados vários autores, vários estilos, vários períodos literários. Todavia, me parece que o elaborador da UPE, nessa questão, ficou um pouco alheio àquilo que se trabalha no nível médio e nas salas de aula por aí, aquilo que aparece nos manuais didáticos de literatura, aqui o nosso Fera tem acesso. Fica esse recado aí para a UPE para tomar mais cuidado com isso. Observe, na proposição 5, que fala sobre Nelson Rodrigues, ele fala sobre folhetins na produção de Nelson Rodrigues. Está falso? Não está. Mas a produção de folhetins em Nelson Rodrigues é pouco estudada até nas bancas de mestrado e doutorado, até nos programas de pós-graduação da universidade. Eu, por exemplo, achei uma tese sobre os folhetins de Nelson Rodrigues, uma única, no banco de teses da Universidade de São Paulo, na USP. Então é algo que ainda é pouco estudado e naturalmente não é acessível nos manuais de nível médio, e a UPE precisa ter esse cuidado de saber que, claro, ela quer um aluno de nível superior, mas ela está recebendo alunos egressos do ensino médio. Na mesma questão, na proposição 3, há uma questão que aborda autores do romance de 30, juntamente com João Cabral de Melo Neto. Nessa proposição ele diz: a seca do Nordeste é tema recorrente de autores como José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos. O elaborador deveria ter sido mais honesto, afirmando que a seca é tema recorrente do romance regionalista de 30, do romance nordestino dos anos 30 no modernismo brasileiro. Porque dizer que é tema recorrente na ficção de José Lins do Rego, a seca aparece como ênfase em Pedra Bonita, de 1938 apenas. Dizer que é recorrente na obra de Raquel de Queiroz e de Graciliano Ramos, se você for buscar na obra de Graciliano Ramos, por exemplo, um romance que aborda a seca como foco, você só vai encontrar Vidas Secas. Em São Bernardo, a seca é muito mais pano de fundo e aquela relação de Paulo Honório com o meio. Tá? Será que é tão recorrente assim? É recorrente na produção do romance nordestino de 30, mas na produção de José Lins do Rego é muito mais recorrente a cana-de-açúcar e não a seca. Né? Então a UPE precisa ter esse cuidado de dar uma passadinha nas salas de aula para saber o que é que o aluno está realmente estudando. E a questão 16 foi também uma questão muito tranquila aí, fechando a prova. Eu tenho certeza que o Fera GGE não teve grandes problemas e eu estou muito otimista para um sucesso muito grande da gente aí nessa prova da UPE. Um abraço para vocês. Até lá.